Prometido, Nor prepara a sopa e avisa sua mãe que tá pronta. No entanto, ao chegar até ela com uma tigela, ele percebe que o pior aconteceu. Assim que amanhece, o garoto enterra sua mãe no quintal, ao lado de outra lápide que ele mesmo preparou com algumas pedras empilhadas e flores. As lágrimas escorrem do rosto dele ao perder uma pessoa tão importante. Porém, a força de vontade dessa criança era algo além do imaginável. Após enxugar o rosto, Nor segue com sua vida como sempre foi. O trabalho no campo, junto das suas caças habituais que provém seu alimento, mantém sua sanidade perante a condição terrível em que ele se encontrava, mas que de certa forma ele conseguia contornar com muita dedicação e trabalho. Inclusive, ao contrário do que se pode esperar de um garoto dessa idade, ele até tirava um tempo para os estudos, a parte de todo o serviço braçal ao que ele é exigido todo santo dia. Na hora da janta, ele olha para o outro lado da mesa e não vê mais ninguém. Para não deixar isso abater, ele volta os olhos para sua tigela de comida. Certa noite, após levar um tomo para conseguir um livro em específico que ele queria, Num começa a folhear e uma memória vem à cabeça dele no mesmo instante. Há alguns anos atrás, seu pai contava uma história para ele dormir sobre um aventureiro que derrotou um dragão gigante com a ajuda dos amigos e aprendeu magias com um antigo feiticeiro. Quebrou a maldição de uma floresta e foi recompensado com um elixir que cura tudo do Rei da Morte. Segundo seu pai, não importa o nível da dificuldade, um aventureiro sempre vai erguer sua espada contra o mal e a injustiça. Escutando essa história, os olhos do pequeno Nor brilhavam. Agora, com o conto do aventureiro em mãos, ele se recorda das palavras da sua mãe sobre viver a vida que ele deseja. Ao amanhecer, ele coloca novas flores nos túmulos dos seus pais e avisa que vai deixar a cidade pela primeira vez na vida para ser um aventureiro. Então, sem muito rodeio, ele se despede e parte para a jornada que iria mudar sua vida para sempre. Um pouco adiante, ele enxerga dois blocos feitos de uma matéria estranha no caminho, mas resolve passar sem pensar muito nisso. Ao atravessar os blocos, ele cruza uma linha mágica que nem ao menos foi vista pelo rapaz. Quando anoitece, ele acampa em alguma parte da mata e sente o medo dos sons noturnos que os animais fazem na floresta, mas mantém sua postura para provar a si mesmo que consegue. Após descansar e seguir seu rumo, ele vê de longe a cidade grande e fica em choque diante da magnitude. Ao ganhar acesso à parte interna das muralhas, ele passeia pelo mercado sempre de boca aberta e com um sorriso no rosto. Após seguir seu caminho até o destino, ele finalmente encontra a guilda dos aventureiros. Contudo, o recepcionista dá uma esfriada no ímpeto do garoto, dizendo que ali não é lugar de criança. Aliás, ele lembra que os pais do moleque vão ficar preocupados. Sem pestanejar, Nor diz que os dois estão mortos. Essa frase chama a atenção do atendente, que tenta ajudar, dizendo que os mais novos devem passar pela escola de treinamento real antes de vir para a guilda. Alguns meses depois, querendo ser um deles, o garoto começa a praticar ao lado de outros estudantes. Alguns deles conseguiam conjurar magias na espada de madeira, e ele se esforçava para fazer o mesmo, mas seu professor não parecia muito confiante nas habilidades do novato. Afinal, até o momento, tudo que o garoto conseguiu aprender foi a habilidade Parry, que consiste em defender um ataque de forma que proporciona um contra-ataque ao defensor. Por isso, o tutor aconselha o moleque a procurar outro caminho para seguir na vida. Dito isso, sem perder o entusiasmo, o jovem Num bate na porta do exército real e começa um intenso treinamento para se tornar um cavaleiro. Após outros meses de prática, o responsável pelos novatos dá a triste notícia que o garoto se desenvolveu bem abaixo do esperado, e continuar nessa pegada de treinamento pode colocar em risco a integridade física do aluno. Sendo chutado de novo, ele busca se tornar um caçador dessa vez, porém a professora diz que ele não tem talento com um arco. Em seguida, ele apela para os ladrões profissionais, mas o tutor local ressalta que ele não é capaz de desarmar armadilhas e nem de perceber a presença de inimigos ao redor. Quando tentou ser um mago ou feiticeiro mestre, deixou claro que o garoto só tem a capacidade de ser um isqueiro humano, ao conjurar uma fagulha inútil. Sem a mesma determinação de antes, Nor vai perdendo seu brilho ao passo que é dispensado da igreja por não ser um clérigo capaz de curar com eficácia. Após a série de fracassos, o rapaz volta à guilda e surpreende o recepcionista por não ter sido aceito em nenhuma escola existente no reino. Por essa razão, veio a pior notícia que ele Nor poderia esperar. Infelizmente, ele não tá apto a se tornar um aventureiro. Cabisbaixo, ele vai embora da cidade grande, tendo a certeza que não é nenhum prodígio. Ao voltar para casa, ele cumprimenta o túmulo dos pais ao descobrir que não possui talento pro que ele mais queria da vida. Porém, fazendo jus à sua personalidade, ele promete para si mesmo que vai treinar ainda mais duro. E acendendo seu espírito, ele cria uma espada de madeira e se lembra das lições do professor. Se você praticar o movimento repetidas vezes, você pode se tornar um mestre nisso. Com isso em mente, ele treina a única habilidade que desenvolveu nesses meses fora de casa, a clássica Parry. Repetindo o gesto sem parar, ele fica dia e noite se aprimorando sozinho até que um ano se passa e ele já é capaz de evadir 10 espadas ao mesmo tempo. 3 anos depois, 100 espadas eram rebatidas pelo Nor simultaneamente. Faça chuva ou faça sol, lá tá o garoto praticando o mesmo movimento.
Em uma noite de treino, ele sente uma estranha aura saindo da sua mão e isso faz ele se dedicar ainda mais. Com 14 anos passados, Nor era capaz de rebater 1000 espadas de madeira. Ainda assim, ele não sabia nenhuma habilidade fora essa, e a maturidade mental que vem com a idade faz esse fato pesar cada vez mais. Seja como for, em alguma manhã qualquer, ele vai até seus pais e anuncia que essa é sua última tentativa de viver o sonho. Chegando na guilda dos aventureiros, a nova recepcionista dá uma olhada no histórico do rapaz e suas habilidades aprendidas, o que fez ela recomendar de novo a escola para iniciantes. Dessa vez, Nor quer pular isso, mas a garota não pode registrar ele na guilda tendo esse currículo fuleiro. De repente, o antigo mestre da guilda reaparece, então Nor cumprimenta o homem, apesar de ele não lembrar quem é esse jovem. Depois de dar uma olhada mais astuta, o mestre nota que é o Nor em carne e osso, então os dois se juntam para beber um pouco e falar da vida. Nor conta que passou esse tempo todo treinando sozinho, mas só foi capaz de desenvolver o parry. Diante disso, o mestre explica que existe um rank abaixo do E, que é o rank F, onde Nor pode tentar uma vaga, mas tem algumas condições. Aventureiros dessa classe não podem pegar missões que envolvem matanças e nem se aventurar fora da cidade para coletar itens, ou seja, só é possível pegar trabalhos simples por perto por um pagamento baixo, tarefas que os mendigos locais costumavam fazer para garantir a marmita do dia. Apesar disso, sem pensar duas vezes, Nor aceita o desafio, surpreendendo o mestre da guilda. Logo os dias do novo aventureiro rank F do reino foram de trabalho pesado por onde quer que ele passasse, e as atividades que ele tinha que fazer eram feitas com a determinação que ele sempre demonstrou nos afazeres da vida, seja carregar tralha ou resgatar um gato. Lá estava Nor cumprindo seu objetivo, enquanto continuava treinando intensamente para subir na vida. Inclusive, para sua alegria, esse tempo trabalhando proporcionou algumas novas habilidades, mesmo que não muito fortes, como o passo de pluma ou o arremesso de pedras. Rank F ou não, Nor tinha sua carteira de aventureiro na mão. Isso significava que ele estava vivendo seu sonho, mesmo que comendo pelas beiradas. Na cabeça dele, isso é até mais do que ele poderia pedir. Então, voltando ao dia em que ele deu de cara com o touro monstruoso, uma criatura que ele jamais pensou ver fora dos livros que lia antes de dormir, o comandante dos soldados dava ordens para os seus homens se moverem para flanquear o poderoso oponente. O objetivo era proteger a garota que estava aprisionada, e o oficial conseguiu realizar esse trabalho, por mais que tenha custado sua vida. Com apenas um golpe, aquela espécie de minotauro tinha esmagado o homem ao arremessar ele na parede. Nor tenta socorrer o comandante, mas sua vida já tinha ido embora. Sem liderança, diante daquele monstro, os soldados atacam sem pensar no dia de amanhã, e eles eram trucidados sem piedade, um após o outro. O resultado disso foi o campo aberto para o monstro atacar a garota. Então Nor tenta proteger ela com arremesso de pedras. A rocha tirada no olho do minotauro causou sua ira, então ele vai atrás do humano para dar o troco. Correndo do oponente da forma que pode, Nor sabe que deve usar a única habilidade que pode causar alguma diferença nessa batalha. Esperando o melhor momento, o homem aguarda o touro atacar com seus chifres, então usa o parry para rebater a ofensiva. Com sucesso, ele joga o inimigo contra o muro, mas ele retorna com toda a sua ira. Nor continua usando a mesma técnica, ao passo que sua espada vai quebrando perante tanta força. Por mais que ache uma brecha para um contra-ataque, ele não tem nenhuma habilidade de ataque, o que mantém ele na defensiva. Para piorar, o minotauro volta a atacar a garota, então Nor usa seu passo de pluma e golpeia como pode com sua espada, essa que quebra inteiramente no movimento. Mesmo que não se torne um grande aventureiro, o garoto quer pelo menos proteger essa garota em defesa na sua frente. Afinal, como seu pai disse, um aventureiro é aquele que ergue sua espada perante o mal. O golpe do Nor não surtiu nenhum grande efeito, então ele volta a ser atacado. Mesmo com sua espada quebrada, ele volta a se defender com parry. Para sua surpresa, o machado da fera é arremessado para trás em uma das defesas e corta a cabeça dela. Após ser salva, a garota pergunta o nome do aventureiro